As Alegrias da Maternidade. Eu já vou lhe adiantar, cara, de primeira que isso aqui é o título provavelmente mais cruelmente irônico da história da literatura. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Jorge Witt, isso aqui é mais uma resenha literária aqui do canal Leitura Arriscada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro As Alegrias da Maternidade, da autora nigeriana Buchi Emecheta. Eu não tô com um livro físico aqui porque eu li ele no Kindle, mas eu vou deixar a capinha aqui para vocês darem uma olhada, mesmo aqui na frente do Dostoiévski. Isso aí. Então, do que é que se trata? O que é que a gente pode esperar dessa leitura? Se você já passou por esse título em algum lugar e que ficou curioso, esse vídeo é para você. Vamos lá. O romance ele trata de uma moça chamada Newego. Nós acompanhamos a sua trajetória desde antes do seu nascimento. E aí ela passa por diversos conflitos de valores, sobretudo os que dizem respeito à maternidade, e dá para dizer que esse, na verdade, é o grande drama dela. É lidar com a pressão que esses valores impõem sobre ela à medida que ela vai vivendo a sua vida nos diferentes contextos com os quais ela se encontra. É a história de uma mulher e sua relação com a maternidade em um contexto no qual a própria existência da mulher é definida pela maternidade. Nascer mulher, nesse contexto, no contexto desse romance, significa que você nasceu para ser mãe. Significa que a sua função de vida é dar filhos para o seu marido. E aí, no início da sua história com a maternidade, ela está na sua aldeia, junto com o seu povo, que possui o seu próprio conjunto de valores relacionados ao papel da mulher na sociedade, a própria questão da maternidade, a relação do homem e mulher, enfim. Só que aí as coisas acontecem de uma forma que a personagem da Newego se vê em uma situação totalmente diferente daquela na qual a sua aldeia vivia, num contexto totalmente diferente. Diferente de lugar, diferente de contexto social, diferente de expectativas, diferente de valores. A sua primeira tentativa de casamento, ainda na aldeia, dá muito errado e aí ela acaba se casando com um homem da cidade grande. Ou seja, ela sai do contexto da sua aldeia e vai para a cidade. Ela se casa com um cara chamado Naif e aí, cara, tudo vira de cabeça para baixo. O livro começa com essa personagem, a Newego, em uma situação da qual a gente não tem conhecimento nenhum, mas é uma situação bem aflita e bem tensa. A gente só sabe que aconteceu alguma coisa com o bebê dela e que ela está completamente desesperada. Essa é a forma como o livro começa. Ela começa o livro em uma ponte, cogitando suicídio, mas a gente não sabe qual é o motivo desse desespero. Ou seja, do ponto de vista dela, não tem como se livrar dessa dor que ela está sentindo, e a gente só pode imaginar que tem alguma coisa a ver com a criança. Nessa situação aconteceu alguma coisa que a impede de continuar vivendo e aí ela está cogitando se vale a pena ou se é melhor acabar com tudo. E aí, cara, vem a primeira coisa genial desse livro. A autora, ela segura esse momento de tensão justamente onde ele está mais alto. A tensão de saber o que está acontecendo para que ela esteja tão desesperada assim. Justamente nesse ponto de tensão máxima, a história para e volta para o momento anterior ao nascimento da Newego para contar a história dos seus pais. Que serve justamente para que a gente possa comparar a forma como os pais dela viveram e como ela vai viver a partir de agora. E repara que eu não estou dando muito spoiler não, porque isso é logo no início do romance, é a abertura do romance. A história dos pais de Newego, cara, é praticamente um romance à parte, porque é uma história incrível, muito massa mesmo. A história, é claro, que eu não vou contar aqui para que vocês possam ter a experiência de ler. As Alegrias da Maternidade foi o primeiro livro da autora a aparecer aqui no mercado editorial do Brasil, mas hoje você já consegue encontrar várias obras dela publicadas por aqui. A autora teve uma vida muito complicada e os livros dela meio que dão uma noção de todos esses conflitos pelos quais ela própria teve que passar. Ela lida na sua literatura com temas como o papel da mulher na sociedade, a importância que a sociedade impõe na maternidade, além da questão do colonialismo e a cultura africana, nesse caso especificamente nigeriana. A autora, Buchi Emecheta, ela nasceu em 1944 e morreu praticamente recentemente, em 2017. Esses conflitos, eles de certa forma aparecem as Alegrias da Maternidade e provavelmente devem aparecer em outros romances, já que alguma parte da obra dela é, de uma certa forma, autobiográfica. Os principais temas que você vai encontrar nesse romance, As Alegrias da Maternidade, são, por exemplo, uma crítica à instituição da maternidade como a coisa mais importante que existe na vida da mulher, como a sua única preocupação. É uma crítica também ao colonialismo, a forma como uma outra cultura acaba sufocando a cultura local, a cultura nigeriana. A presença do colonialismo nessa literatura dá para comparar com outros romances, inclusive. Como, por exemplo, esse aqui, que eu li recentemente, O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, que é um livro incrível também, tem suas particularidades,
completamente diferente, uma pegada totalmente diferente da literatura da Buchi Emecheta, mas também é uma literatura importante para a gente ver essa questão do colonialismo e a cultura nigeriana. Outro tema muito importante também, as alegrias da maternidade, é o conflito de culturas, o choque cultural entre a aldeia Igbo, que é uma das etnias presentes na Nigéria, e a cidade de Lagos, que já está permeada dos valores do colonialismo e dos britânicos. Além disso, o livro também trata da forma como a mulher lida com a maternidade em situações sociais totalmente precárias. Esse livro é para quem gosta de personagens cheios de conflitos na cabeça, conflitos de ordem psicológica, de ordem social, de ordem da consciência mesmo, muito fortes mesmo. Questões sociais, questões culturais, inclusive para quem gosta de conhecer a cultura Igbo, a cultura nigeriana como um todo. E se você tiver ficado curioso com esse livro e quiser se aprofundar um pouco mais, aqui no canal vai ter um vídeo no qual eu vou abordar alguns dos temas, os temas que mais me chamaram a atenção nessa obra. Nesse próximo vídeo eu pretendo abordar outros temas como esses conflitos aos quais eu me referi, conflitos da consciência e questões complicadíssimas envolvendo os personagens. Se você tiver ficado curioso com esse romance, dá uma passada lá que a gente conversa um pouco mais sobre ele. Não se esqueça de enviar esse vídeo para algum amigo que você acha que se interessa por esse tipo de literatura e que possa gostar da obra da Buchi Emecheta, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!